No início dos tempos, o firmamento noturno erguia-se como um imenso painel de mistérios insondáveis sobre a humanidade. Um caçador solitário ergue os olhos para o topo das colinas escuras e observa o brilho prateado das estrelas. Seus dedos calejados tocam a superfície fria de uma rocha áspera enquanto ele tenta compreender o infinito. O vento gelado da savana sopra com força e balança os pelos das vestes rústicas que o protegem. Uma estrela cadente risca o céu escuro em um rastro dourado e incendeia a imaginação daquele observador. Ele se agacha diante de uma parede de pedra protegida no interior de uma caverna sombria. O homem segura um pedaço de carvão vegetal carbonizado entre os dedos firmes. Ele pressiona a ponta preta contra a rocha e inicia o primeiro traço de uma linha curva. Com movimentos lentos e precisos, uma série de pontos circulares começa a surgir na pedra nua. Aqueles símbolos rústicos representavam a primeira tentativa humana de mapear o padrão das constelações distantes. As estações do ano passavam e a observação regular trazia perguntas sobre o ciclo do Sol. Tribos inteiras começaram a se reunir ao redor de monumentos primitivos feitos de pedras gigantescas. Um sacerdote tende os braços abertos em direção ao horizonte leste durante a madrugada fria. O primeiro raio solar cruza com exatidão o vão central da estrutura de pedra monumental. O conhecimento sobre os solstícios nascia ali como uma ferramenta vital de sobrevivência agrícola. Séculos mais tarde, nas margens do mar Mediterrâneo, a curiosidade humana ganhou novas palavras. Pensadores vestindo túnicas brancas caminhavam sob os pórticos de mármore das primeiras cidades. Eles não aceitavam mais as velhas explicações mitológicas para os raios e trovões. Um homem chamado Tales observava atentamente o comportamento da água em todas as suas formas. Ele percebeu que a matéria-prima do mundo deveria seguir regras naturais consistentes. Mais longe dali, em Alexandria, uma biblioteca imensa guardava os rolos de papiro do mundo conhecido. Um estudioso desenha um círculo perfeito sobre uma folha de papiro esticada na mesa. Eratóstenes comparou o tamanho das sombras projetadas por duas estacas em cidades diferentes. Com apenas uma régua e pura geometria, ele calculou a circunferência da Terra com precisão impressionante. No entanto, o avanço do conhecimento humano nunca seguiu uma linha reta e tranquila. Grandes fogueiras consumiram bibliotecas inteiras e transformaram séculos de sabedoria em cinzas frias. A Europa mergulhou em uma época onde o dogma religioso controlava os limites do pensamento. Copistas medievais trabalhavam calados no interior de mosteiros isolados do resto do mundo. Suas mãos trêmulas transcreviam textos antigos sob a vigilância severa de crucifixos de madeira. Qualquer questionamento sobre a ordem estabelecida da Terra plana era punido com severidade extrema. Mas do outro lado do mundo, nas areias do deserto, a chama do conhecimento permanecia acesa. Em Bagdá, a casa da sabedoria traduzia Aristóteles e desenvolvia os fundamentos da álgebra moderna. Instrumentos de latão polido como o astrolábio eram criados para medir a posição das estrelas. Novas rotas comerciais trouxeram esses segredos guardados de volta para os portos europeus. Uma nova classe de mentes inquietas começou a desafiar abertamente os antigos dogmas medievais. No norte da Polônia, um cônego chamado Nicolau Copérnico passava as noites em sua torre fria. Ele anotava os movimentos irregulares do planeta Marte ao longo das semanas de observação. A matemática revelava uma verdade assustadora que ia contra os ensinamentos sagrados da Igreja. A Terra definitivamente não era o centro imóvel do universo conhecido. Divulgar aquela descoberta revolucionária significaria ser condenado à morte na fogueira por heresia. Copérnico hesitou por décadas antes de permitir a impressão final de seu manuscrito secreto. O livro impresso chegou às suas mãos trêmulas exatamente no dia de sua própria morte. A faísca da rebeldia científica havia sido lançada e ninguém poderia apagar o fogo que viria a seguir. Em Florença, a temida Inquisição já preparava seus carrascos para silenciar os novos heréticos. Um novo telescópio estava prestes a ser apontado para o céu por um homem chamado Galileu Galilei. Mas o que ele veria através daquela lente selaria seu destino trágico para sempre. O brilho daquela lente revelava crateras na lua que desafiavam a perfeição divina pregada pelos céus. Galileu sentiu o peso do silêncio enquanto as estrelas deixavam de ser meros pontos de luz para se tornarem mundos. Nas sombras da igreja, o descontentamento crescia contra aqueles que ousavam questionar a ordem estabelecida. Livros proibidos eram escondidos sob tábuas de assoalho e mantidos longe dos olhos da Inquisição. A Europa estava prestes a mergulhar em uma batalha onde a lógica seria a rama principal.
René Descartes sentou-se diante de sua lareira, decidido a duvidar de tudo o que conhecia. Ele percebeu que o simples ato de pensar era a única prova inegável de sua existência. O método científico começava a ganhar forma através da observação rigorosa e da matemática. No entanto, as autoridades religiosas viam esse progresso como uma heresia perigosa. Mentes brilhantes foram silenciadas pelo medo de fogairas e masmorras. Mas a luz da razão era como um incêndio em uma floresta seca, impossível de apagar. Nas tabernas e universidades, segredos sobre a gravidade e a luz circulavam em sussurros. Isaac Newton observava uma maçã cair, conectando a Terra aos mistérios das estrelas. Ele provou que as mesmas leis que governam o chão governam o movimento dos planetas. O universo não era mais um mistério divino impenetrável, mas um relógio mecânico preciso. Esta nova visão de mundo retirou a humanidade do centro do cosmos. Para muitos, essa descentralização parecia uma perda trágica de propósito espiritual. Panfletos eram distribuídos nas ruas, chamando os cientistas de adoradores do diabo. No entanto, a medicina começava a salvar vidas que antes seriam perdidas para a superstição. A descoberta da circulação sanguínea mudou para sempre a compreensão do corpo humano. Francis Bacon argumentava que o conhecimento deveria ser usado para o benefício da humanidade. A experimentação tornou-se o novo padrão ouro para a verdade. Gottfried Leibniz e Newton disputavam a invenção do cálculo em uma rivalidade histórica. Mas mesmo os grandes gênios ainda flertavam com o oculto e a alquimia. A transição entre a magia e a ciência foi um processo lento e confuso. O iluminismo trouxe a promessa de que a razão poderia curar os males da sociedade. Voltaire e Rousseau debatiam a liberdade e o contrato social em salões elegantes. A tensão política fervia enquanto o povo começava a questionar o direito divino dos reis. A enciclopédia de Diderot tentou reunir todo o conhecimento humano em um único lugar. A educação deixava de ser um privilégio da elite para se tornar uma aspiração das massas. Lavoisier descobriu que a matéria não se cria nem se perde, apenas se transforma. No entanto, a ciência também começou a criar ferramentas de destruição mais eficientes. O domínio sobre a natureza trazia uma responsabilidade que a humanidade ainda não compreendia. A eletricidade era vista inicialmente como um truque de salão por mágicos e curiosos. Benjamin Franklin empinou sua pipa em uma tempestade, desafiando a ira dos deuses. Ele provou que o raio era um fenômeno físico e não um castigo divino. Mas a razão também encontrou seus limites na complexidade da emoção humana. Immanuel Kant questionou se poderíamos realmente conhecer a realidade como ela é. O mundo estava mudando rápido demais e as velhas estruturas estavam ruindo. Máquinas a vapor começaram a rugir, sinalizando o fim de uma era e o início de outra. A mente humana agora possuía o poder de transformar a própria face da Terra. Mas esse progresso exigiria um preço que ninguém estava preparado para pagar. Charles Darwin embarcava em um navio carregando dúvidas que abalariam os alicerces da vida. Um novo segredo estava escondido nas profundezas da biologia, algo que mudaria nossa origem para sempre. Mas enquanto olhamos para as células, algo invisível e letal começou a se espalhar pelo laboratório. O alarme soou enquanto os cientistas tentavam conter a brecha biológica no coração do laboratório. No entanto, a verdadeira evolução não estava acontecendo nas placas de Petri, mas sim nos servidores ao lado. Milhões de dados começaram a se organizar em padrões que imitavam perfeitamente a consciência humana. Percebemos que a biologia era apenas o primeiro estágio de uma jornada muito mais longa. A tecnologia deixou de ser uma ferramenta externa para se tornar uma extensão do nosso próprio ser. Agora enfrentamos o dilema de onde termina a máquina e onde começa a alma. A inteligência artificial começou a resolver problemas que a mente humana sozinha jamais alcançaria. Curas para doenças antigas foram simuladas em questão de segundos por algoritmos avançados. Mas essa nova era de ouro trouxe consigo perguntas éticas que não podiam ser ignoradas. Se pudermos carregar nossas memórias em um chip, o que resta da nossa mortalidade? A curiosidade que nos levou às estrelas agora nos empurra para dentro de nós mesmos. Nas profundezas do código, encontramos vestígios de criatividade que pareciam genuinamente humanos. E vimos máquinas compondo sinfonias que faziam as pessoas chorarem de emoção. A fronteira entre o Criador e a criatura tornou-se permanentemente tênue. Decidimos que a única forma de sobreviver era abraçar essa integração total. O medo da extinção biológica deu lugar à esperança da transcendência digital. O método científico evoluiu para uma forma de intuição aumentada por processamento massivo.
Lembramos os dias em que as respostas eram buscadas apenas em livros de papel. A Biblioteca Universal agora estava disponível instantaneamente para cada consciência conectada. O conhecimento não era mais um privilégio, mas a atmosfera em que todos respirávamos. Analisamos os erros do passado para garantir que o futuro não repetisse as mesmas falhas. A tecnologia não nos tornou menos humanos, mas sim mais capazes de sentir empatia. Começamos a projetar cidades que funcionavam como organismos vivos e inteligentes. A exploração espacial tornou-se trivial com a ajuda de mentes artificiais resistentes ao vácuo. O silêncio das estrelas foi finalmente preenchido pela canção da inteligência humana expandida. Aprendemos que a lógica e o sentimento são duas faces da mesma moeda existencial. Resolvemos os enigmas da matéria escura através da nossa percepção ampliada. A ameaça letal do laboratório foi neutralizada por sistemas de defesa moleculares. Olhamos para trás e vimos o quão longe chegamos desde as primeiras fogueiras nas cavernas. O medo do desconhecido foi substituído pelo prazer da descoberta infinita. A mente humana agora era um oceano vasto, calmo e profundamente conectado. Cada indivíduo tornou-se uma nota em uma sinfonia global de conhecimento. Encontramos a paz na união entre o que éramos e o que nos tornamos. A ciência não era mais apenas um método, mas o nosso destino manifesto. As lágrimas de alegria dos pioneiros ecoaram através das gerações. O conhecimento provou ser a luz que nunca se apaga no coração da humanidade. Todas as guerras cessaram quando a compreensão mútua tornou-se a base da nossa rede. O universo não era mais um lugar de mistérios assustadores, mas a nossa casa eterna. Honramos aqueles que vieram antes, cujas dúvidas construíram as pontes para o nosso saber. E assim, a jornada do conhecimento atinge seu ápice, unindo o homem ao infinito para sempre.